Olá pessoal, hoje vamos gravar o primeiro vídeo da série do SIC, Capacitor Inline Checker. É uma ferramenta desenvolvida pelos Paisal Knok, um tailandês, e nós, junto com o Rafael Borges, estamos vendendo essa ferramenta para localizar componentes, capacitores em curto nas malhas de alimentação. Por exemplo, a malha PP bate VCC, PP VCC main, que é aquela malha que você vai encontrar, por exemplo, no iPhone 6, 50 capacitores em paralelo. Um desses capacitores que entrar em curto vai fazer com que o seu aparelho não ligue e o consumo seja elevado. É difícil, como todos vocês sabem, localizar o capacitor em curto quando o consumo de corrente é dissipado na placa. Então existem situações que o curto dissipa na placa. E como você localiza isso? Através do SIC, Capacitor Inline Checker, no qual permite você localizar o curto do capacitor com o circuito montado, sem necessidade de tirar os componentes da placa ou mesmo isolar as malhas. Então vamos lá para a explicação básica de como funciona o capacitor Inline Checker. O capacitor Inline Checker é fornecido com duas pontas de prova de osciloscópio modificadas, precisa de uma bateria de 9 volts e mais 3 pilhas AA não fornecidas. Então você tem que trabalhar com as 3 pilhas, com a bateria de 9 volts conectada para o seu funcionamento. Após isso, nós vamos chegar na teoria básica de funcionamento da localização do capacitor em curto-circuito na malha em paralelo. Então, por exemplo, com o diagrama do iPhone 6 aberto, então, por exemplo, eu vou simular um curto na linha VCC main. Então aqui eu tenho a linha PP VCC main e eu tenho vários capacitores em paralelo com essa linha. Um desses capacitores que entrar em curto vão fazer com que o seu aparelho não energize. Ok, como localizar um capacitor em curto na linha em paralelo com a VCC main? Primeiro, eu vou medir um a um com o SIC, Capacitor Inline Checker, e verificar os valores apresentados em cada capacitor. Então, pessoal, vamos lá, o nosso SIC, prepará-lo para localizar o capacitor em curto em paralelo com as malhas. Como nós já sabemos a teoria básica de funcionamento, que é pela micro resistência, consequentemente pela lei de Ohm, pela micro queda de tensão, o SIC tem as suas pontas de provas especiais, ou seja, as pontas de prova não devem ser desmontadas, pois existe uma micro resistência nas pontas para não interferir na análise. E o SIC tem que ser respeitado a polaridade. O conector BNC amarelo no terminal 10 A, então você vai travar o BNC muito bem aqui. O terminal positivo do BNC no volts ohms, miliamperes. Então conectou o BNC, travou. As chaves deixar na posição vezes 1. Muito cuidado para não quebrar as pontas, não solde nada aqui. E agora vamos lá, parte de energização. Bateria 9 volts conectada, pilhas conectadas, são 3 pilhas, e a chave on-off na posição on. Então você vai conectar a sua chavinha na posição on quando for usar. Quando não for usar, coloca na posição off. Então vamos lá, deixar na posição on. Deixando a chave na posição on, vamos lá para a chave seletora. Trabalharemos em duas escalas básicas, 200 mV ou 2000 mV. Então trabalharemos nessas duas escalas básicas, 200 mV ou 2000 mV. Então conectamos aqui em 200 mV, o display aparecerá infinito, ou seja, a tensão aqui está mais alta do que a escala suporta. Não se preocupe, o SIC é preparado para isso. Vamos agora, com as pontas de prova, conectar uma com a outra bem devagar. Você vai observar que a primeiro momento vai demorar um pouco a chegar próximo ao zero. Você desliza a ponta, vai mudar o valor da tensão.
Então o seu SiC agora está pronto para ser conectado no capacitor. Atenção com os capacitores do lado. O SiC deve ser conectado, o terminal amarelo no negativo e o vermelho no positivo. Cuidado com os capacitores adjacentes. Se você encostar num capacitor do lado, vai atrapalhar a queda de tensão, consequentemente vai atrapalhar na localização do curto, ok? Então, pessoal, depois que nós configuramos o SiC, conforme vimos nos procedimentos anteriores, agora chegou a hora de analisar e colocar em prática o funcionamento para localizar o capacitor em curto em uma das suas malhas. Então vamos lá. O primeiro ponto que vamos fazer é estudar um pouco sobre as malhas PP-VCC, PP-VCC main. Então eu estou aqui com a ZXW aberta, com a board do iPhone 6, com o lado top e o lado bottom, onde nós vamos encontrar o PP-VCC com todos os componentes que recebem tensão da bateria direto. Lembre-se, a tensão está lá e a corrente, porém o circuito não está ativo. Mas se esse circuito entrar em curto, vai causar alto consumo e seu aparelho não vai ligar. A gente já sabe muito bem qual que é a definição de curto-circuito. Quando eu tenho um curto, coloco o meu aparelho na fonte, meu consumo é alto de cara, meu aparelho não liga, existe um curto-circuito na malha PP-VCC, PP-VCC main ou nas malhas do Power Manager do AP ou do PMU do RF. Como que eu faço para isolar, para identificar, para empregar o SiC e verificar se é um capacitor em curto nessas malhas? Primeiro, isolando-as. Então, eu tenho que isolar as malhas primária, que é a PP-VCC, da PP-VCC main. Para começar a história é isso. Como que eu faço isso? Então, vamos aqui. Com a ZXW aberta, eu vou dar um zoom agora no lado bottom da placa, que é o lado inferior da PCB. Então, vamos lá. O nosso lado bottom da PCB, eu estou aqui com o lado bottom da PCB, onde eu tenho o Tigres, que é o CI de carga, o 1401, e o FET, que é o Q1403. A linha PP-VCC, nós vamos encontrá-la aqui. Então aqui eu tenho PP-VCC. E aí, o Tigres vai transformar, vai acoplar a linha PP-VCC em PP-VCC main. Então aqui, eu vou ter desse lado aqui, ó, nesses pads do Tigres, a linha do FET, a linha PP-VCC main. Então nesse capacitor aqui, ó, C1417, se eu tenho um curto no meu aparelho, ele está consumindo direto quando eu conecto na fonte, qual é o primeiro ponto a fazer? Isolar se o meu curto é na malha primária, no PP-VCC, ou na malha secundária, terciária ou na quarta malha. Então o que eu faço? Primeiro ponto eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Tigres e tirar o FET, visando o quê? Isolar a linha PP-VCC. Com o multímetro na escala de ohms, com a placa desligada, você vai conectar a ponta vermelha na escala de 2K, a ponta vermelha aqui no PP-VCC e a ponta preta na blindagem. Tem que dar alta resistência. Se der baixa resistência, o seu curto sim é na malha PP-VCC. Então o seu curto ficou isolado. Aí você vai verificar se também não existe um curto na malha secundária, que é a malha que o Tigres e o FET chaveiam, que é a PP-VCC main. Então o que você faz? Pega o multímetro, escala de 2K, positivo do multímetro, negativo do multímetro. Deu alta resistência? Sim, ou seja, o curto só é na PP-VCC. Se der baixa resistência no PP-VCC main, indica que eu também tenho um curto no PP-VCC main. Então eu tenho que aprender a isolar as malhas. Por exemplo, outra situação. Tirei o Tigres, tirei o FET. O curto na linha PP-VCC não existe. Como? Peguei o multímetro, coloquei na escala de 2K ohms, positivo aqui, negativo na blindagem. Deu alta resistência. Quer dizer o quê? Que não existe curto na linha PP-VCC. Aí então o curto vai estar onde? Para frente. Como que eu provo isso? Mesma situação. Multímetro positivo aqui, negativo na blindagem. Deu próximo a zero? Opa, a linha PP-VCC main está em curto. Ou seja, a malha PP-VCC main está em curto. Com isso, tirando o Tigres e o FET, eu já isolo uma malha, a malha principal. Isso me ajuda a isolar o defeito. Então a minha PCB, eu tenho que aprender a dividir a PCB em quadrantes para localizar o capacitor em curto. Para o SiC te ajudar a localizar o capacitor em curto. Então vamos, como eu faço isso? Então eu posso ter aqui, ó, primeiro quadrante da PCB, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então aqui nós temos nossa PCB com o lado top e o lado bottom. Lado top, lado superior,
lado bottom, lado inferior. Podemos chamar de quadrante da CPU AP, quadrante do RF, quadrante do Power e quadrante do Power Manager do AP. Então a gente consegue com isso, isolando as malhas, isolando indutores em série com as alimentações, isolar a sua placa em quadrantes. E através das medidas dos capacitores dos quadrantes, onde tiver locais onde os capacitores estão com mais baixa queda de tensão, vai estar o seu curto-circuito. Então eu vou isolar as malhas, isolar os quadrantes e medir capacitor por capacitor com o SIC. A gente já sabe o que o SIC faz. Ele aplica uma corrente de tensão no seu circuito e o milivoltímetro, que tem um segredo ali, a sua ponta também tem um segredo, o que tiver menor queda de tensão vai tender a ser o capacitor em curto, pela lei de Ohm. Então eu divido a placa em quadrantes, meço os capacitores, na região onde menor derem os valores das quedas de tensões, estará nessa região o seu curto. Aí basta você pegar o capacitor com menor queda de tensão nesse setor e tirá-lo para ver se realmente é ele o curto-circuito. Então essa é uma dica muito interessante para vocês começarem a usar o SIC. Então a gente vai disponibilizar uma anotação com todos os 50 capacitores da linha PPVCC Main. Então você vai pegar essa folha, vai imprimir por quadrantes, já está dividido por quadrantes, e vai colocar o valor das tensões em milivolts de cada capacitor. Ok, pessoal? Então sigam aí nos nossos canais, nosso Facebook, nosso YouTube, e estaremos com mais vídeos próximos aí do SIC. Um abraço!